A paz do Senhor para todos. Hoje eu quero falar de um assunto que às vezes é até polêmico para aqueles que não querem conhecer a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, né? Ela é absolutamente a palavra de Deus. Eu quero falar para aquelas pessoas que, por falta de ir à fonte, qual é a fonte? A Bíblia. A Bíblia é a fonte inesgotável. A fonte é a palavra de Deus. Eu quero ler. Na verdade, eu vou ler aqui no livro de Marcos e depois nós vamos voltar, retroceder a Mateus para confirmar o que diz Marcos. Marcos no capítulo 6, que traz como epígrafe: Jesus retira-se para Nazaré. E diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando um sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é estas que lhe foi dada? E como se faz tais maravilha por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e seu irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Pois para algumas pessoas, por falta de conhecimento, continuam ensinando que Maria morreu virgem, como que Maria fosse o único filho de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1, Mateus, no capítulo 1, e o versículo 24. Vamos ver. Melhor, vamos ler o 25. Vamos ler o 25. E diz assim: e não conheceu, falando de José. Não, vamos para o 24 para que você entenda. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhes ordenara, recebeu sua mulher. 25, Mateus 1 e 25. E não conheceu até que deu à luz a seu filho primogênitos e pôs o nome de Jesus. Então, para vocês, que uns é porque não sabem e outros é porque querem ensinar errado, e mais errado do que aqueles que ensinam errado é aqueles que não querem saber a verdade. Pior do que saber a verdade é não querer aprender a verdade. E a verdade é que Maria foi virgem até Jesus nascer. Quando Jesus nasce, Maria levou uma vida maritalmente normal com José até sua morte. Maria teve 4 filhos homens. O nome de um era Simão. Não, perdão, o nome de um era Tiago, José, Judas e Simão. Então, o nome dos 4 filhos, homens de Maria, fora Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E não só teve irmãos, porque como mulher não era contada em Israel, as pessoas falam assim: e não estão aqui conosco as suas irmãs? Aí algumas pessoas, para enganar as outras pessoas, alguns líderes religiosos, para enganar os seus liderados, diz: não, é porque naquele tempo chamavam os parentes, os primos de irmão. Não é verdade isso aqui. Aqui você viu, no livro de Mateus, no capítulo 19,
o versículo 25, que Jesus foi o primogênito de Maria. Primogênito, não precisa você saber ler um dicionário para saber que primogênito quer dizer primeiro. A Bíblia diz que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Jesus foi o unigênito do Pai. De Deus, Jesus é unigênito, mas de Maria, Jesus foi primogênito. E segundo Marcos, isso segundo Mateus, no capítulo 1, versículo 25, versículo 24 e 25, né? Observe mais uma vez o que diz no versículo 24. E despertando José do sono, fez conforme o anjo do Senhor lhes ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho. Observe que não diz que ele não a conheceu. Não conheceu até que desse à luz o teu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. E Marcos ratifica isso, dando nome. Marcos dá nome aos irmãos de Jesus. Então, no capítulo 6 de Marcos, no versículo 3 está escrito que o nome de um era Tiago, o nome do outro era José, o do outro era Judas, e ainda tem as irmãs que ele fala, significa que é mais de uma que ele fala, não estão aqui. Observe como é que ele fala com respeito às irmãs. E não estão aqui conosco suas irmãs? Logo aí você vê que é mais de uma, porque o termo está no plural. Então, não acredite em falarem que Maria morreu virgem. Maria teve no mínimo 7 filhos. No mínimo 7 filhos. Porque ela teve Jesus, depois ela teve mais 4 irmãos homens, faz 5, e depois o termo mulher está no plural, no mínimo 2. Então, no mínimo, Maria teve 7 filhos. E quem ensina o contrário não está ensinando a verdade. Se você quer a verdade, vá você mesmo na Bíblia. Você mesmo. Não deixe de beber água na fonte alheia. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Deixe de receber água da cisterna dos outros. Vai você mesmo à cisterna. Que você vai encontrar água de primeira qualidade. Água da sabedoria.